Alô, estudantes. Estamos aqui mais uma vez por uma Química Sem Segredos. Nessa aula, nós vamos iniciar a Química Orgânica, estudo da Química Orgânica. Então, nós vamos ver hoje, nessa aula, a introdução, né? O iníciozinho de Química Orgânica, a evolução, como é que ocorreu. Vamos lá, então. A Química Orgânica é a parte da química mais recente, né? A química ela sempre existiu, mas sem divisão nenhuma, né? Então, a química orgânica, a química é a parte mais importante para todos nós, né? É, não seria possível a vida se não existissem os compostos orgânicos, né? As moléculas orgânicas, né, ou seja, se você. No nosso organismo, nós temos vários, temos cheio de moléculas orgânicas, né? É, proteínas, gorduras, né? Aminoácidos, etc. São vários compostos orgânicos. Nós somos compostos orgânicos ambulantes, não é isso? É, Portanto, os compostos orgânicos estão presentes em todo o organismo. Os organismos vivos, pode ser animais ou pode ser vegetais, certo? Com o passar do tempo, com a evolução da química orgânica, houve, né, possibilitou a produção de muitos compostos presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como roupas, alimentos, remédios, né, medicamentos, combustíveis, plásticos. Nós temos compostos orgânicos aí naturais, que são aqueles extraídos da natureza, e temos aqueles que são produzidos industrialmente. Não é isso? No século XVIII, Chile isolou vários compostos orgânicos de seres vivos, né, de organismos vivos. O leite, do leite ele extrai o ácido lático, do limão extrai o ácido cítrico, da urina a ureia, da gordura a glicerina, né? Foram compostos extraídos, né, nessa época aí. Em 1777, final do século XVIII, né, o Bergman propôs uma divisão da química. Até então, era química, mas dava tudo química, pronto, né? Mas aí percebeu-se que alguns compostos sempre vinham de animais e vegetais, outros não, outros vinham do reino mineral. Então, Berger propôs a divisão da química orgânica em química orgânica e química mineral, né? Então, a química orgânica, o conceito antigo de química orgânica, era a parte da química que estudava os compostos extraídos de animais e vegetais, ou seja, os compostos extraídos de seres vivos, né? À medida que o tempo foi passando, o número de compostos orgânicos era bem limitado. Sempre aqueles que vinham de animais e vegetais. Compostos orgânicos não eram obtidos em laboratório, como os inorgânicos eram. Tá? Então, isso aí levou Berzelius, em 1807, início do século XIX, levou Berzelius a criar uma teoria para justificar o motivo de não poder obter compostos orgânicos no laboratório. Essa teoria ficou conhecida com o nome de teoria da força vital. Então, o que a teoria da força vital dizia? Que na síntese dos compostos orgânicos é necessária uma força existente apenas em animais e vegetais, né? E essa força deu o nome de força vital. Aí o que aconteceu? Aquele pessoal que estava tentando produzir compostos orgânicos em laboratório, é, então, com a criação da teoria da força vital, aquele pessoal que estava tentando produzir compostos orgânicos em laboratório, abandonaram, né? Não é possível, né? Então, abandonaram.
Mas o Wohler, ele não concordou com essa ideia, com essa teoria, e aí ele continuou, né, buscando a produção de compostos orgânicos no laboratório. Levou 21 anos para conseguir isso, né? A teoria da força vital é 1807, então em 1828, o Euler conseguiu fazer a primeira síntese de compostos orgânicos no laboratório, né? E com isso ele abalou as estruturas da teoria da força vital. O que que o Euler fez? Ele pegou o composto cianato de amônio, que é esse composto aqui, né? E aqueceu. Com o aquecimento, ele produziu esse composto que é a ureia. Eles já sabiam que o cianato de amônio era inorgânico e a ureia era orgânica, tá? Então, esse aquecimento do cianato de amônio, né, dando ureia, foi a primeira síntese orgânica realizada em laboratório por Frederick Wohler, tá? Com isso aí, ele deu uma desestruturada na teoria da força vital. Aí muitos daqueles que tinham abandonado a busca de compostos orgânicos no laboratório, da produção, voltaram. E após a síntese de Wohler, várias outras sínteses aconteceram, né? Aí coube, né, sintetizou o ácido acético a partir dos elementos carbono, hidrogênio e oxigênio. Peck, ele produziu o primeiro corante sintético, a malveína. Os corantes da época eram todos índios vegetais, né? Berthelot, ele sintetizou acetileno. E depois do acetileno, ele obteve o benzeno, através da trimerização do acetileno. Então, com tanta síntese da força, tanta síntese orgânica realizada no laboratório, aí a teoria da força vital caiu por terra mesmo, né? Aí o conceito de química orgânica vigente não tinha mais sentido. Compostos orgânicos não são apenas aqueles produzidos de animais e vegetais, podem ser produzidos no laboratório também. Então, aí apareceu o Kekulé e criou o conceito de química orgânica que nós usamos até hoje, né? Então, o que Kekulé fez? Ele baseou em experiências que Lavoisier havia feito, a queima de compostos orgânicos. Então, a queima de compostos orgânicos sempre produzia gás carbônico. Ora, queima não é um composto, é um combustível mais O2? Ora, então se é o combustível mais O2 e sempre produzia gás carbônico, então nesse combustível tinha carbono. Então foi aí tirado o conceito de químico orgânico até hoje, que é a parte da química que estuda os compostos do carbono. Então, todo composto orgânico tem carbono. Mas a gente vai ver que nem todo composto que tem carbono é orgânico. Isso por causa das propriedades, tá bem? Certo? Então, nós temos compostos orgânicos produzidos pelo homem industrialmente e temos aqueles que são extraídos, né, da natureza, animais e vegetais, né? Então, naturais, eu tenho aí muitos, todo mundo conhece, né? O álcool, açúcar, né? Petróleo, punhado de compostos que vocês conhecem aí, não é isso? Esses compostos, como são extraídos na natureza, são naturais, né? Enzima, gordura, estou falando disso aí, não é? E temos os compostos, né? Que são produzidos pelo homem em indústria, né? Então, compostos sintéticos. Então, nós temos um punhado, plástico, o tanto de plástico que nós temos aí na natureza. Medicamentos, se a pessoa se não existisse a indústria farmacêutica, né? A vida média da população não iria aumentar como aumentou, né? Tanto pela indústria de medicamentos, como também, né, a tecnologia, né, que foi crescendo, né, desenvolvendo cosméticos, detergentes, borracha, fertilizantes. Por exemplo, esse tecido nylon, todo mundo conhece o nylon. É um composto produzido, é um tipo de tecido produzido industrialmente, né? O poliéster também é outro composto produzido industrialmente, ok? Beleza? Então, eu disse para vocês que todo composto orgânico tem carbono. Mas, por exemplo, olha aqui esses compostos: ácido carbônico, carbonato de cálcio, ácido cianídrico, ácido ciânico, cianato de amônio, gás carbônico, monóxido de carbono.
Esses compostos, todos eles têm carbono, mas não são compostos orgânicos, são compostos inorgânicos. Por quê? Por causa das propriedades. Então, esses compostos que têm carbono, mas têm comportamento de compostos inorgânicos, são chamados compostos de transição. Isso é por causa das propriedades, né? Olha aí, pessoal. Propriedades de compostos orgânicos e inorgânicos. Olha lá. Solubilidade em água. Os compostos orgânicos geralmente são insolúveis em água. Por quê? Cadeia hidrocarbônica. Cadeias que têm muito carbono, muito hidrogênio. Hidrocarbônica, é apolar. Se é apolar, não dá para dissolver na água, que é polar. Então, à medida que o composto orgânico, o tamanho da cadeia carbônica vai aumentando, a solubilidade em água vai diminuindo. Então, a maioria dos compostos orgânicos são insolúveis em água. Já os inorgânicos, a grande maioria, são solúveis. Forças intermoleculares, né? Ligação de hidrogênio, de dipolo, de polinucídeo. Os compostos orgânicos, por serem a maioria formados por partes apolares, não? Polaridade baixa, as forças intermoleculares são fracas, né? E já os orgânicos, as forças intermoleculares são mais fortes. Tá vendo a diferença? Pontos de fusão e ebulição. Os compostos orgânicos têm ponto de fusão e ponto de ebulição mais baixo. Já os inorgânicos, ponto de fusão alto. Por exemplo, sal de cozinha, 800 graus. Composto orgânico nunca que suporta uma temperatura dessa, né? Condutibilidade elétrica em solução aquosa. Como os compostos orgânicos, a maioria não dissolvem nada, então a maioria também não vai conduzir eletricidade. Não vai ter íon. Já os inorgânicos, uma grande quantidade vai conduzir eletricidade, né? Compostos iônicos, ácidos. Estabilidade quando aquecidos. Estabilidade quando aquecido, né, diante do aquecimento. Composto orgânico geralmente não suporta aquecimento. Temperaturas acima de 400 graus provocam a decomposição do composto orgânico. Ele transforma, quebra as cadeias carbônicas. Já os inorgânicos pode aquecer em temperaturas bastante elevadas que, né, a maioria deles não sofre nada. Combustibilidade, a maioria dos compostos orgânicos são combustível, queimam. Já os inorgânicos, quase nenhum, né? Um dos exemplos aí que é combustível inorgânico é hidrogênio, ok? Então, como é que é feito? Aqueles compostos de transição, todos eles têm carbono, não tem? Mas analisando as propriedades dele, a maioria das propriedades estão aqui, ó. Então, quando predomina propriedade de composto inorgânico, mesmo tendo carbono, ele é inorgânico, por isso que é chamado de composto de transição. Agora, quando predomina a propriedade de composto orgânico, aí é orgânico. Certo? Beleza? Então vamos lá. Continuando aí. É... Compostos inorgânicos existem na maioria dos elementos químicos, né? Agora, já os orgânicos, são poucos os elementos que entram na constituição dos elementos químicos. Carbono, hidrogênio. A maioria é carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. A maioria. Mas tem esses outros elementos. Pode entrar também metais, mas é mais raro. Por exemplo, a hemoglobina tem como na sua estrutura o ferro, que é um metal. Mas os mais frequentes são esses. E os elementos que entram na constituição dos compostos orgânicos, mais frequentes, são chamados de elementos organógenos. Como a gente vai precisar de montar a estrutura dos compostos orgânicos, é importante nós sabermos as ligações que esses elementos fazem. Então, vamos lá. Por exemplo, carbono. No grupo no grupo 14, os elementos carbonos ali são elementos que têm 4 elétrons na última camada, então eles fazem 4 ligações. Essas 4 ligações podem ser de 4 tipos. Pode ser 4 ligações simples, como está aqui, pode ser 2 simples e uma dupla, pode ser 2 duplas, ó, ou se não, uma simples e uma tripla.
Essas são as ligações, né, que o carbono pode fazer. Então, na química orgânica, os carbonos vão estar ligados dessa maneira, tá? Lá no grupo 15, tem 5 elétrons na última camada, nitrogênio, fósforo. 5 elétrons na última camada, eles fazem 3 ligações. Então, tá aqui o nitrogênio, ó, 3 ligações simples. Pode ser uma simples e uma dupla, pode ser uma tripla. O fósforo, a mesma coisa, no mesmo grupo, tá certo? No grupo 16, 6 elétrons na última camada, eles fazem 2 ligações para completar o quinteto. Então, oxigênio, enxofre, né? Então, pode ser 2 ligações simples no oxigênio, ou pode ser uma dupla. O enxofre também, 2 simples ou uma dupla. Legal? Hidrogênio. Hidrogênio só tem um elétron. Então, ele é monovalente, só faz uma ligação. O hidrogênio estabiliza com 2 elétrons na última camada. Flúor, cloro, bromo e iodo são elementos do grupo 17. Então, eles têm 7 elétrons na última camada. 7 elétrons na última camada, eles fazem uma ligação para completar o outro dedo, tá certo? Então, tá aí para vocês verem, né, as ligações dos elementos organôrganos. É muito importante isso aí. Agora, o carbono, nós temos um probleminha com o carbono. Qual é esse problema? Vocês viram aí, o carbono ele sempre faz 4 ligações. Se nós fizermos a estrutura de função do carbono, 1s2, 2s2, 2p2, 6 elétrons, então ele tem 4 elétrons na última camada. Não é isso? Representando nos orbitais, orbital S com 2 elétrons, outro orbital S com 2 elétrons. Subnível P tem 3 orbitais, 2 elétrons. 1, 2. Todo composto orgânico vai ter ligação covalente, que é o elétron de um átomo com o elétron do outro átomo fazer um compartilhamento, par eletrônico, não é? Então, no caso do carbono, ele, dessa maneira, ele só faz 2 ligações. Só pode compartilhar 2. Esse aqui, ó, e aqui. Aqui não tem elétron, como é que vai compartilhar? Então, se o carbono fosse combinado desse jeito, ele seria bivalente, não é? Mas não é, ele é tetravalente. O carbono estabelece sempre 4 ligações. Então, como é que acontece essas 4 ligações? Essas 4 ligações vêm através da hibridação. Hibridização do carbono. Quando o carbono vai combinar nos compostos orgânicos, ocorre um cruzamento de orbitais, né? Orbital S, orbitais P, originando orbitais híbridos, né? Então, a hibridação do carbono. Essas ligações covalentes, dependendo da maneira que elas ocorrem, elas podem ser chamadas de ligação sigma ou ligação pi, ok? A ligação sigma é sempre a primeira ligação que ocorre entre 2 átomos. Todas as vezes que ocorrer o compartilhamento de elétrons, o primeiro compartilhamento ele é frontal, ligação é sigma, tá certo? Quando acontece, só que todos nós sabemos que os elementos podem ter entre 2 átomos ligação simples, dupla e tripla, não é? Então, entre 2 átomos, sempre a primeira ligação é sigma, e só existe uma. Então, toda ligação simples é sigma. Se existir uma ligação dupla, a primeira é sigma, a segunda é pi. Se existir uma ligação tripla, a primeira é sigma, duas são pi. Tá ok? E isso aí vai mudar, né, a estrutura do carbono. O carbono, então, ele pode ter hibridação sp, sp2 e sp3. Quando é que o carbono apresenta hibridação sp3? Hibridação sp3 é todas as vezes que o carbono tiver apenas ligações simples. Não pode ter duplo nem triplo. Tá certo? Se tiver uma ligação pi, toda ligação pi ocorre entre orbitais p, são orbitais paralelos. A ligação sigma acontece frontal e a pi paralelo, sempre entre orbitais p.
tá certo? Então, no caso, quando tem uma ligação π, eu preciso reservar um orbital p para ocorrer essa ligação π. Então, ao invés de ser sp3, ela passa a ser sp2. E se tiver duas ligações π, o que acontece? Duas ligações π, acontece eu ter que reservar dois orbitais p. Então, se eu tenho que reservar dois orbitais p, fica sendo sp. Então, o carbono pode ter hibridação sp, sp2 e sp3. Olha aqui um resuminho. Então, o carbono pode ligar assim, né? Olha lá. Aqui só tem ligação sigma, tem o 4 sigma. Só ligação sigma, então ele é sp3. Não precisa de orbital p, porque a ligação sigma pode ocorrer em qualquer tipo de orbital, híbrido e não híbrido. Já que nesse carbono eu tenho três sigma, ó, sigma, sigma, na dupla uma é sigma, outra é π. Se uma é π, eu tenho que ter um orbital p para ela, então não posso cruzar os três. Cruza só dois, fica sp2. Aqui eu tenho duas π, ó. Na tripla é uma sigma e duas π. Aqui também eu tenho duas π. Uma sigma e uma π de cada lado. Duas π. Se são duas π, eu preciso reservar dois orbitais p para ocorrer as ligações π. Então, ao invés de sp3, ao invés de cruzar tudo, eu não posso cruzar dois para as ligações π. Então, só um passa a ser sp, certo? Então, se o carbono tiver só ligação simples sp3, uma dupla sp2, uma tripla ou duas duplas, ele é sp. A hibridação sp3, o ângulo entre os orbitais é de 109 graus e 28 minutos, sp2 120 e sp 180. A geometria, né, das moléculas são tetraédrica, trigonal, linear e linear, certo? Vamos trabalhar muito com isso na química orgânica. Ok? Então, como todo composto orgânico tem carbono, nós temos que, né, saber, né, como é que esse carbono funciona, né? Então, os postulados de Kekulé. Primeiro postulado, todo carbono faz quatro ligações. Já vimos isso aí anteriormente, né? São quatro ligações simples, duas simples e uma dupla, duas duplas, uma simples e uma tripla, né? Carbono com só ligação simples, ele é sp3, tetraédrico. Esse aqui é sp2, trigonal. Aqui é sp linear, certo? A outra propriedade do carbono, igualdade das ligações. Todas as vezes que o carbono faz quatro ligações, essas ligações são idênticas. Então, por exemplo, a molécula CH3F, né? Ela é tetraédrica, né? Eu posso representar assim, posso representar assim, posso representar assim e assim. Isso é tudo a mesma coisa. Aqui não são quatro compostos. É o mesmo composto, H3F, né? As quatro ligações são idênticas. Então, tanto faz eu colocar o flúor aqui, como colocar aqui não faz diferença. Então, as ligações são iguais. Então, muitas vezes, na química orgânica, muda a maneira de escrever, mas o composto é o mesmo, ok? Então, para você saber se o composto é igual ou é diferente, é melhor você obedecer a regra de nomenclatura para ver se o nome é o mesmo ou não. Tá bem? Certo? Então, continuando aí. Encadeamento. O que é isso? Encadeamento é o carbono, além de combinar com outros elementos, né? Com elementos mais eletronegativos, mais eletropositivos, ele combina entre si também, formando as cadeias carbônicas, né? Então, olha aqui, ó, um exemplo aqui. Isso é uma cadeia carbônica. O número de compostos orgânicos no início era bem menor. À medida que o tempo foi passando, o número de compostos orgânicos foi aumentando muito. Por quê? Oi, eu estou terminando de gravar uma aula aqui, 2 minutinhos. Então, o encadeamento, ele possibilita, com o mesmo número de carbono, a diferentes compostos orgânicos, formação de diferentes compostos orgânicos. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 5 carbonos, não tem?
Isso aqui também tem 5. Esse composto é diferente desse. Aqui é diferente desse, tá vendo? Todos têm 5 carbonos. Ora, com 5 carbonos, aí eu tenho 3 compostos. E aí pode ter mais. Eu posso, com 5 carbonos, colocar essa ligação dupla, ligação tripla, duas duplas, dupla e tripla. Ou seja, por causa do encadeamento, a diversidade de ligações que o carbono faz, o número de compostos orgânicos é muito grande, né? Então, olha lá, ó, ligação dupla, né? Aqui eu tenho ligação duas duplas, tá vendo? Tenho não só carbono e hidrogênio, aqui também tem oxigênio. Então, o encadeamento, ele possibilita o grande número de compostos orgânicos que nós temos hoje, ok? Beleza? É importante, nós vamos trabalhar com as formas, forma molecular ou bruta. A forma molecular ou bruta mostra quantos átomos e quais são os elementos, né? A forma empírica, ela mostra a proporção desses átomos. Então, olha aqui a diferença. Ó, forma molecular indica quais são os elementos e quantos átomos. A forma mínima é só você simplificar. Aqui eu simplifico por 2, está aqui a forma mínima, a proporção dos átomos. Simplificando aqui por 4, aqui a forma mínima. Simplificando aqui por 8, olha a forma mínima. Aqui já não dá para simplificar, porque o oxigênio, o índice dele é 1. 1 já é o mais simples possível. Então, existem casos de forma mínima e molecular ser a mesma. Legal? Beleza? Joia. Forma estrutural plana na química orgânica vai ser usado muito. Olha aí. Ela mostra os elementos, os átomos, com as suas respectivas ligações. Olha aí. Átomos com as ligações. Isso é forma estrutural plana. Vamos usar isso muito. Daí a importância de você entender, saber quantas ligações cada elemento faz. Ok? Beleza? Vamos ver também a forma estrutural condensada. Isso aí a pessoa é mais preguiçosa. Ao invés de eu colocar hidrogênio por hidrogênio, eu somo os hidrogênios. Olha lá. Ao invés de eu colocar um H para cá, um para cima, eu coloco H2. Aqui, H2, H2. Olha lá. Ao invés de eu colocar H para cima, para a esquerda e para baixo, eu escrevi H3. Então, essa forma é a forma que nós chamamos de condensada. Ok? É para andar mais rápido, em vez de fazer cada hidrogênio, eu somo os hidrogênios. Legal? Beleza? Aqui, ó, nós temos a forma, pessoa mais preguiçosa ainda, forma de bastão ou linha. Nesse caso aqui, você não representa átomos de carbono e nem hidrogênio. Os carbonos ficam subtendidos, os hidrogênios também. O carbono, ele fica nos vértices ou nas extremidades semirretas, certo? Hidrogênio é o número de ligações que falta para o carbono completar o octeto. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a forma de bastão. Então, o que que isso quer dizer? Que tem carbono aqui, ó. Carbono, 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 tá vendo? Aqui, ó, carbono na extremidade. Então, extremidade e vértice tem carbono. E hidrogênio? Hidrogênio é o que falta para completar as 4 ligações. Então, tem um carbono aqui, não tem? Uma, 2 ligações. Então, faltam 2. Tem 2 hidrogênios. Então, aqui é H2, CH2, 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 C, porque já tem as 4 ligações. C, já tem as 4 ligações. CH tem 3 ligações, tá vendo? CH3 só tem uma ligação. Tá certo? Então, isso aí é a forma em bastão. É muito comum o exercício aparecer a forma em bastão para você ter que trabalhar com a forma molecular. É só contar, certo? Beleza? A forma tridimensional ou espacial é para você mostrar espacialmente as moléculas. Quando os átomos estiverem no mesmo plano, né, por exemplo, esse hidrogênio e esse carbono CH3 estão no mesmo plano, então você representa por um traço normal. Quando o átomo está aproximando de você, imagine você a tela do computador. Esse hidrogênio, esse carbono está no plano da tela. Esse cloro aqui, que está uma cunha tracejada, está atrás da tela. E esse flúor, que é uma cunha preenchida, está aproximando de mim. Então, isso é a fórmula tridimensional. Olha lá. Esse hidrogênio, esse carbono, está no mesmo plano. Esse está para lá, esse está para cá. Isso vai, por exemplo, se você olhar aqui, esse composto parece que é igual a esse.
mas tridimensionalmente ele não é, são isômeros espaciais, né? A gente vai estudar isso mais para frente. Aqui, ó, também, ó, esse hidrogênio, esse carbono, esse hidrogênio estão no mesmo plano. Esse e esse está atrás, esse e esse estão para frente, ok? Tá bem? Beleza. Tipos de carbono na cadeia. Nós temos carbono primário. O que é carbono primário? Aquele carbono que está sozinho ou ligado a um outro carbono. Então, esse carbono é primário, esse aqui é primário, está ligado a um primário. Primário, não está ligado a carbono nenhum. Já o carbono secundário tem que estar ligado a dois carbonos. Então, olha lá, esse carbono está entre dois carbonos. Não pode esquecer que esse H2, isso aqui está forma condensada, H2 é um H para baixo, outro para cima. Esse carbono está ligado nesse, esse carbono está ligado nesse. Então, esse carbono aqui é secundário e esse também. Certo? Aqui, ó, esse carbono é secundário, está entre dois carbonos. O carbono terciário, ele está entre três carbonos, né? Então, olha aqui, esse carbono aqui, ó, um, dois, três. Então, esse carbono é terciário. Esse já é secundário, tá vendo? Está entre dois carbonos. Esse e esse são primários. Está ligado a um carbono só. Olha, quantos carbonos terciários eu tenho aqui? Tenho esse e tenho esse, ó. Dois carbonos terciários. Os outros são primários, não é isso? E carbono quaternário são os carbonos ligados a quatro átomos de carbono. Então, esse carbono aqui é quaternário, ó. Tá vendo? Certo? Nesse composto aqui, esse carbono é o quê? Primário, né? Esse aqui, primário, esse aqui, primário, esse aqui, primário, esse primário. Esse carbono, ó, ligado a três carbono, terciário. Esse aqui ligado a quatro, carbono quaternário. Certinho? Beleza? Gostou dessa aula? Então curte, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.